Então, rapidamente vou falar sobre metabolismo primário e secundário, a interação entre eles, um pouco de como a planta acumula esses metabólitos secundários e quais são os fatores que influenciam. Quem são esses metabólitos secundários? Vou falar alguns nomes, começar a mostrar algumas estruturas. Quem são os precursores do metabolismo secundário e como que é a integração, né, do metabolismo primário com o secundário. E hoje a gente fala da via do mevalonato, a primeira via que a gente vai ver. Amanhã a gente fala da via do acetato e do chitonato. E da via mista. Então, a gente tem o metabolismo primário e o secundário. O metabolismo primário, então, são esses compostos açúcares, ácidos graxos, aminoácidos, nucleotídeos e por aí vai, que são para a planta se reproduzir, crescer. Carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos, né? Tudo isso são compostos do metabolismo primário, a gente vê nos livros de bioquímica. Mas nós vamos falar aqui da construção dos metabólitos secundários, que são o não menos importante, né, apesar do nome, mas que eles atuam de diversas outras maneiras, né? No começo eles achavam que esses compostos eram lixo metabólico, né? A planta simplesmente produzia para lixo, ela tem que jogar uns compostos fora, ela junta aí, junta eles dessa maneira e libera. Na verdade não é isso, né? A gente às vezes até não conhece por que a planta produz, mas ela produz por alguma razão, com certeza. Ela não vai gastar energia produzindo alguma coisa que não serve para nada. Então, existem diversas teorias de atração, repelência, né? São estratégias para sobrevivência, ações específicas em predadores e, lógico, funções ainda que a gente desconhece. O fato é que a gente tem a produção de dezenas de milhares de substâncias. São substâncias estruturalmente complexas, né? Se olhar a estrutura do taxol, é uma molécula imensa, gigante, demoraram anos para conseguir fazer a síntese dela. Você tem a necessidade de enzimas e complexos enzimáticos específicos, né? Então a planta ela tem um aparato enzimático para fazer esse composto completamente específico, que a gente não consegue, a gente não produz flavonoide. E existem diversos fatores que vão influenciar nos metabólitos, na produção dos metabólitos secundários, né? A altitude, sazonalidades, índice pluviométrico, radiação ultravioleta, herbivoria, ataque de patógenos, a idade da planta, o suporte de água, micronutrientes, macronutrientes, enfim. Todos esses fatores ambientais, onde a planta está localizada, vai influenciar. Então, muitas vezes na produção de medicamentos, você tem todo um estudo agronômico para garantir que você tem uma máxima produção de determinado metabólito secundário. Ok? E quem são esses caras? Né? Vocês já ouviram falar desses nomes? Os flavonoides, os triterpenos, a beta-citosterol, o hormônio da planta, né? Então, você vê que não existe, apesar de a gente falar metabolismo secundário, metabolismo primário, eles se interrelacionam, né? Então a gente produz o colesterol, mas que pra gente seria metabolismo primário, mas tem influência para a produção de terpenos, por exemplo, a mesma via sintética. Então assim, a gente faz uma separação mais com relação a gente faz uma separação desse metabolismo, mas a gente vai ver que tem muita inter-relação entre eles, tá ok? Tetraciclina, um antibiótico, né? Produzido por micro-organismo também, né? As isoflavonas de soja, muito comum, né? Quem já não ouviu falar das isoflavonas? Você vai olhar para a isoflavona e vai falar assim, eu conheço essa cara, porque eu sei que essa parte aqui, ela veio de uma via biosintética e essa parte aqui veio de outra, né? E essa parte da via biosintética é a mesma dessa. Para vocês agora, são coisas completamente distintas que não tem nada a ver. Mas vocês vão ver que isso daqui está muito relacionado. Não quero, a intenção dessa aula, apesar de mostrar as reações, não quero que você saiba detalhe por detalhe e consiga fazer todas as reações, não é isso. A questão é a seguinte, se eu mostro com mais detalhes para vocês, vocês vão chegar lá na frente e vão conseguir reconhecer com mais facilidade determinadas vias metabólicas, com base só olhando a cara da molécula. Tá? Então, quem são os precursores do metabolismo secundário? A gente tem uma relação entre o metabolismo primário e o metabolismo secundário. A planta ou os micro-organismos pegam alguns compostos do metabolismo primário para construir essas moléculas que eu acabei de mostrar para vocês, né? E quem são esses compostos que fazem essa ponte, digamos assim? Resumidamente, são esses
três caras aqui. O fosfenolpiruvato, ou PEP, que é esse primeiro cara aqui, a acetilcoenzima A e a eritrose 4-fosfato. Tá? Para alcaloides, a gente tem os aminoácidos. Tá? Eu não falo muito de alcaloides aqui, aliás, eu não falo praticamente nada de alcaloides. Por quê? Porque a via biosintética dos alcaloides são todas, pode vir de todas as formas. Então, se você sabe essas vias biosintéticas desses produtos, se você olhar a via biosintética de um alcaloide, você vai entender. Tá? Então, esses dois caras aqui, eles são produtos de degradação da glicose. Tá? Então, a planta pega dois produtos de degradação da glicose e vai fazer os metabólitos secundários de interesse para ela. Ok? Então, esses dois caras, fosfenolpiruvato, acetilcoenzima A, vem da glicólise. Tá? Não vou ficar mostrando aqui um monte de reação para vocês, não. Só para saber da onde que vem. Então, esse é metabolismo primário. Gerou esses dois produtos quando ela pegou a glicose e resolveu quebrar. E a gente tem a eritrose 4-fosfato. Né? A eritrose 4-fosfato, ela vem de outro ciclo, né, de reações químicas chamado ciclo de Calvin. Né? O ciclo de Calvin é a incorporação de CO2 pela planta. Tá? Também não vou ficar entrando em detalhes, mas se você pegar, por exemplo, um ciclo de Calvin, com tanto de reação, tanto de estrutura, você vai ver lá no meio que tem a eritrose 4-fosfato. Tá? Bom, então, da onde vêm os precursores? Esses três são os três principais, né? De uma maneira resumida, eu gosto de falar desses três. E a combinação deles vai gerar as vias biosintéticas, que vai gerar os produtos naturais. Quem são as vias biosintéticas? Nós vamos falar da via do acetato, da via do mevalonato, da via do shikmato e da via mista, que é shikmato e acetato. E os alcaloides podem vir de qualquer via. Tem uma mistura disso tudo com aminoácidos. Tá? Os alcaloides é um pouco mais complexo. Via do acetato. O que forma a via do acetato? A via do acetato vai formar ácidos graxos. A via do acetato vai formar policetídeos, como por exemplo a tetraciclina. A via do mevalonato, ela forma, por exemplo, os triterpenos, saponinas, esteroides. Os esteroides, a gente faz a biossíntese de alguns esteroides. E a gente utiliza também alguns caminhos da via do mevalonato. Lógico assim, com enzimas específicas. É parecido, mas é diferente. Mas a gente consegue entender. Se você abrir um livro de bioquímica, você vai entender um pouco das reações que eu estou falando. Né? Via do shikmato, para a formação das lignanas que eu mostrei lá no começo, compostos do tipo C6 com anel aromático C3. A via mista, por exemplo, formando isoflavonas. Né? Isoflavonas é via mista, que ela vem parte da via do acetato, parte da via do shikmato. Né? Eu vou continuar falando desses nomes. Eu não sei se vocês estão familiarizados com flavonoides, triterpenos, né? Mas são um clássico de metabólitos secundários que a gente estuda na parte de produtos naturais, okay? Que gera os medicamentos, os mais diversos medicamentos. Então a questão agora, eu falei dos três principais caras que ligam o metabolismo primário ao secundário e falei que a combinação deles vai gerar os produtos do metabolismo secundário. A via do acetato, por exemplo, ela pega o acetil-CoA, junta com N-acetato, N-malonil-CoA, para formar os seus compostos. Né? O que é o malonil-CoA? O malonil-CoA nada mais é do que acetilcoenzima A com um CO2 a mais. Percebe? Isso daqui é acetilcoenzima A com CO2 a mais. Da via do acetato, então, nós vamos falar com mais detalhes, mas a junção de um primeiro acetil-CoA com vários malonil-CoA vai alongando essa cadeia até chegar no tamanho na quantidade de carbonos necessária para aquele determinado produto natural. E aí ocorrem depois sucessivas reações. Tá? Mas basicamente a via do acetato trabalha com acetil-CoA com o alongamento de cadeia promovido pelo malonil-CoA, que eu vou mostrar as reações ali na frente. Tá?
Na parte da via do mevalonato também envolve o acetil-CoA, que a partir de duas outras unidades do acetil-CoA vai formar o ácido mevalônico. Daí a via do mevalonato. Vem desse nome de acordo com o ácido mevalônico. A gente percebe que todos os compostos terpenos, todos os compostos que vêm da via do mevalonato, eles possuíam 5 carbonos, ou múltiplos de 5 carbonos. Né? Então era sempre C10, C15, C20, C25, C30. E aí percebeu-se que era devido ao isopreno. Né? O isopreno, então, que é esse cara aqui, que a gente chama, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Tá? Da onde vem esses 5 carbonos? Do ácido mevalônico. Só que o ácido mevalônico tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Depois eu vou mostrar como que ocorre essa passagem aqui. Mas esses 5 vêm desses 6. E esses 6 vêm de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Uma unidade daqui com 2 unidades daqui. Cada uma contribuindo com 2 carbonos. A via do mevalonato e a via do acetato, eu falo elas meio que junto. Por quê? Porque a gente percebe que ambas utilizam o acetil-CoA como precursor. Né? Então, a diferença de uma para outra é que o alongamento da cadeia aqui ocorre com o malonil-CoA, que nada mais é do que um acetil-CoA com CO2. CO2, opa, já... CO2, respiração, você já tá vendo para onde que vai esse caminho, né? E aqui o acetil-CoA, também com 2 unidades de acetil-CoA, formando o ácido mevalônico. Então eles utilizam basicamente o acetil-CoA. Tá? Aí por isso que eu mostro como que vai para uma via e como que vai por outra. Tá? Então, como eu falei, a via do mevalonato utiliza o acetil-CoA para fazer terpenos, saponinas, esteroides. Né? E eu falo das duas, da via do acetato e do mevalonato agora no começo, porque elas têm as diferenças, que são a unidade extensora da cadeia. No caso da via do acetato é o malonil-CoA, no caso da via do mevalonato é o acetil-CoA, mas ambos vão introduzir 2 unidades de carbono. Né? O que acontece é que no alongamento da cadeia, você descarboxila, libera, isso aqui ataca e acopla. Então, o malonil-CoA fornece 2 unidades de carbono e o acetil-CoA 2 unidades de carbono. A única diferença é que a unidade extensora de uma via é um pouco diferente da outra, mas o objetivo é fornecer as 2 unidades de carbono para a via. Né? A diferença também da via do mevalonato para a via do acetato é o ataque ao acetoacetil-CoA. O acetoacetil-CoA é esse cara aqui. Também tem algumas reações aqui. Mas prolongamento da via do mevalonato, a unidade extensora da cadeia é o acetil-CoA. O acetil-CoA tem um carbono alfa com uma carga negativa. Esse carbono alfa ele pode atacar coisas positivas, não é isso? Como eu mostrei para vocês no começo da aula. Então, um carbono ácido, por todos aqueles motivos, esse par de elétrons ele é estabilizado por ressonância, por aí vai. Bom que vocês já estão sabendo de tudo isso, posso andar um pouquinho mais rápido agora. Ó, então eu tenho a SCoA. Como eu falei para vocês, existe uma diferença de eletronegatividade entre o carbono e o oxigênio. Então, como existe uma diferença de eletronegatividade, o oxigênio, que é mais eletronegativo, fica com uma carga parcial negativa, porque ele puxa mais os elétrons para si, enquanto que o carbono fica com carga parcial positiva. Opa, carga parcial positiva, alguma coisa negativa. Dá para entender o que vai acontecer aqui, né? Ocorre um ataque, sobe uma das ligações. Então essa unidade aqui, ela entrou aqui. Ela era daqui, ó. Tá vendo? Atacou, subiu a ligação, então o oxigênio ele está com os 2 pares de elétrons não ligante, mais o par de elétrons que quebrou da ligação, senão esse carbono ia ficar com 5 ligações, e está aqui, acetilcoenzima A. Ok?
Esse daqui, ele é um bom grupo de saída. Então, o que acontece no outro passo da biossíntese é a liberação desse grupo e a restituição da carbonila. Vai formar esse cara aqui, ó, CH3. Então, como que ocorre isso? Um par de elétrons vai voltar a formar uma dupla ligação com o carbono e ocorre a liberação da acetilcoenzima A, que leva o par de elétrons que estava fazendo a ligação com o carbono. Deu para entender aqui? Então esse é o acetoacetilcoenzima A que eu estou falando ali. Ó. Então, o começo das duas, da via do mevalonato e da via do acetato, é parecido. A diferença é isso aqui, ó. A unidade extensora da cadeia, ao invés de ser o acetil-CoA, é o malonyl-CoA, que nada mais é do que acetil-CoA com CO2. Tá? Como que vai ocorrer esse ataque? Ele vai formar o mesmo cara. Vai formar esse cara aqui. A diferença é que ocorre uma descarboxilação ao mesmo tempo que ocorre o ataque. Então, ele libera aqui CO2. Tá? Quem que é o CO2? Esse cara aqui, ó. Como que ele libera? CO2 é carbono dupla O, carbono dupla O. Né? Carbono dupla O, carbono simples. Carga negativa. 2 pares de elétrons não ligante, mais um pronto para fazer a ligação. Né? Então, como que ocorre isso aqui? Você vai formar, então, o CO2, uma outra dupla com o carbono, e esse cara aqui ataca esse carbono aqui. Então, olha o fluxo de elétrons. Você tem um par de elétrons formando a ligação, e o par de elétrons que estava fazendo a ligação desses dois caras aqui, vai formar uma ligação com esse carbono aqui. Agora, o que diferencia da via do acetato da via do mevalonato é o ataque a esse cara aqui. Tá? Por quê? Se eu pensar que eu posso vir com uma outra unidade extensora de cadeia atacar, eu posso atacar agora essa carbonila ou essa carbonila. Não é? São duas carbonilas, as duas têm cargas parciais positivas, podem sofrer ataque nucleofílico, ou seja, de coisas que têm tendência por núcleo, por carga positiva. Mas existe uma diferença agora. Porque se eu ataco aqui, eu continuo fazendo a extensão da cadeia. Por quê? Porque aqui eu tenho o S-CoA, que é um bom grupo de saída e continua saindo. E vai entrando no outro, vai alongando a cadeia. Quando eu atacar aqui, eu não tenho S-CoA. Você tipo enzima um bom grupo de saída. E aí é o que diferencia as vias biosintéticas. É nesse ponto-chave aqui. Quando atacar aqui, eu vou para a via do acetato. Que o alongamento da cadeia vai embora. Quando eu atacar, se eu atacar aqui, vai para a via do mevalonato. Formação do ácido mevalônico. Ácido mevalônico tem 6 carbonos. Esse cara aqui, depois que entrar mais 2 carbonos, 6 carbonos. Então, tá vendo da onde vem as unidades? Você vai identificar, vai isolar um produto natural. A verdade é que se você conhece as vias biosintéticas, você sabe o que você pode encontrar e como essas coisas estão ligadas. Né? Você tem padrões. Lógico que você tem uma variabilidade estrutural enorme, mas os núcleos são os mesmos. Porque as vias biosintéticas, elas se mantêm. Né? Então, por mais que você tenha... Você vai olhar a bula de um medicamento fitoterápico, você vai ler lá, sei lá, espericina, como é que é isso? Esperidina. Você vai ver esperidina. Se você procurar a estrutura dela,
depois que você entendeu essas etapas reacionais, você vai conseguir, tem essa estrutura e tudo mais. Ou você isolou um composto novo. Você sabe mais ou menos o que você vai esperar, né? Você olhou nos espectros para tentar identificar a sua substância. Você sabe o que você vai esperar, né? Quais são as possibilidades de acordo com as vias biosintéticas. Então isso é bem importante. Tudo isso que eu falei aqui eu vou repetir algumas vezes. Tá? A segunda vez será agora. Então, como eu falei, duas coisas que diferem a via do mevalonato com a via do acetato. A unidade extensora da cadeia e o ataque a aceto-acetil-CoA, né? Que nada mais é do que duas unidades de acetil-CoA condensadas. A outra unidade se ataca aqui, libera acetil-CoA e vai condensando, vai para a via do acetato. Se ataca aqui, vai para a via do mevalonato. Essas reações elas têm nomes, são condensação de Claisen e aldônica. Nome agora talvez não é tão importante. O importante é vocês saberem os porquês que vai para uma via, que vai por outra, e a importância quando liberam um SCoA, quando não libera. Então eu vou mostrar novamente. Né? Para a via do acetato, a unidade extensora de cadeia, como eu falei, é a malonil-CoA, que ocorre uma descarboxilação simultânea ao ataque. É só uma pequena diferença estrutural. Ele fornece, o malonil-CoA, 2 carbonos para o produto que você está biosintetizando. Okay? Então, quando ocorre esse ataque, você forma essa molécula aqui, que eu não desenhei, né? Posterior ao ataque. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, 3 unidades de acetil-CoA, 6 carbonos, faz sentido, né? Como eu posso restituir, como o SCoA é um bom grupo de saída, eu posso restituir e posso voltar na cadeia. Né? Então, esses 2 carbonos veio da primeira unidade, esses 2 veio da segunda, esses 2 veio da terceira, e vai alongando a cadeia de acordo com o que você quer biosintetizar. Ou, nessa etapa, como eu falei, ocorre o ataque a outra carbonila. Né? Quando ocorre o ataque a outra carbonila, você já não tem mais o SCoA para liberar. Né? Para restituir essa carbonila, você precisava quebrar alguma dessas ligações. Ok? Então, você teria que voltar aqui e quebrar essa ligação ou essa ou essa. Todas são ligação carbono-carbono. Não são fáceis de quebrar. Ok? Então, o sistema prefere simplesmente protonar e ficar como OH. Tá? Então, não restituir a carbonila. Porque para restituir a carbonila, você teria que quebrar uma ligação carbono-carbono. Enquanto que aqui em cima, você libera o acetilcoenzima A, que é um bom grupo de saída. Tá? Então tá aqui, ó. Ao invés de você restituir a carbonila, você simplesmente, ela se protona e fica com hidroxila ali tranquilo. E depois, esse cara aqui, ele vai virar ácido mevalônico e depois vai virar o isopreno, que vai dar origem aos compostos dessa via. Então, formou esse cara aqui, que vocês viram de onde veio. Né? Então, os 2 carbonos da primeira unidade do acetil-CoA, os 2 carbonos da segunda unidade e os 2 carbonos da terceira unidade de acetil-CoA. Eles vão formar esses caras aqui, que são os isoprenos que a gente chama. Né? Ou o difosfato de isopentenila, às vezes tem algum outro nome, ou difosfato pirofosfato de metiloalilo. O nome aqui não é importante. O negócio é o seguinte, isso aqui é o isopreno, né? Que vai formar as reações para formar os monoterpenos, os diterpenos e por aí vai. Eles têm 5 carbonos. Tá? O cara que a gente formou até agora tem 6. Então vai acontecer algumas reações aqui que eu vou mostrar para vocês para a transformação desses 6 carbonos em 5. Na verdade não é transformação, é só a perda de um desses carbonos. Né? Eu já mostrei uma reação interessante, que é o malonil-CoA, ele descarboxila, libera CO2 quando faz o ataque. Né? Vocês vão perceber que a liberação aqui de um carbono para formar as unidades de 5 carbonos é parecida. Dessa etapa aqui, você tem a transformação desse grupo C dupla O em CH2, OH,
por vias enzimáticas, tá? E a transformação desse daqui em CO2, tá? Formando o ácido mevalônico. São reações enzimáticas, eu não tenho que mostrar, tá? Então, você tem aqui a formação do ácido mevalônico. CO2, tá vendo aqui? É aqui que ele libera um carbono para formar as unidades de 5. Aqui tem 6 no ácido mevalônico. Libera aqui e forma as unidades de 5 carbono. Tá? Como que essa reação ocorre? Semelhante ao que eu já mostrei para vocês. Né? Bom, aqui só mostrando que essa parte reduz a álcool e essa parte vira ácido carboxílico. Como que ocorre isso? Para formar esses caras aqui, eu vou liberar um carbono. Esse carbono eu libero, como isso aqui é ácido carboxílico, eu libero na forma de CO2. Né? Vocês já viram isso. Né? Restitui aqui, forma o CO2, quebra essa ligação aqui. Mas essa ligação aqui, eu vou até mostrar, que faz sentido, assim, se você acompanhar o fluxo de pares de elétrons. Enfim, esse é o mevalonato. A gente vai liberar um CO2, vai liberar um carbono, vai formar as unidades de 5. E como que esse processo ocorre? O organismo, ele não libera isso aqui na forma de hidroxila, OH-. Ele fosfata essa hidroxila primeiro para liberar. Então eu coloco o grupo fosfato para facilitar a liberação. Por quê? Porque na hora que eu formar o CO2, ele tem duas duplas, eu vou formar uma dupla ligação aqui, esse carbono aqui ficaria com 5 ligações. Mas não, o par de elétrons aqui quebra e vai formar uma dupla ligação aqui, ó. Tá? Então esse par de elétrons forma uma dupla. Mas se formar uma dupla ligação aqui, esse carbono vai fazer 5 ligações. Ele não pode. Então ele vai lá e libera o oxigênio na forma de fosfato. Tá? São estratégias que o sistema biológico utiliza para facilitar as reações. E aí? Complicou? Ficou complexo? Resumo de tudo isso. A sequência disso daqui, então eu liberei o CO2, eu formei uma dupla ligação aqui, esse carbono aqui, CH3, estrelinha, é esse aqui, liberei fosfato, menos OPT, certo? Perguntas? Complexo, não tem nem perguntas. Só um detalhe. As estatinas, né, que são usadas para reduzir o colesterol, elas atuam justamente nessa via. Elas competem com a HMG, com a redutase. Então, como elas competem com essa enzima, você evita que você forme mais ácido mevalônico nos organismos, no nosso organismo. E com isso, então, você reduz o colesterol. O colesterol que a gente produz é nessa via também. E quando você utiliza, então, a estatina, você está interrompendo, está fornecendo um substrato, que não é um endógeno, para a formação, você não forma ácido mevalônico e, consequentemente, você não forma o colesterol. É legal, né? A gente está estudando um monte de reação, um monte de seta, elétron, mas aí a gente começa a falar de medicamento. Então, essas pontas eu acho que são bem interessantes. Se vocês abrirem uma bula ou olharem um livro de farmacologia, vocês vão entender melhor essa parte. Via do mevalonato, então. São derivados do isopreno, de 5 carbonos, que vieram do ácido mevalônico, de 6 carbonos, que vieram do acetato. Tá? Consegue voltar? Ver o tanto de reação que a gente viu? Então, um caminho rota via do mevalonato, por causa desse cara aí, né? E todos os compostos da via do mevalonato, eles são unidades de C5, derivadas dele. Às vezes pode perder um carbono, às vezes pode ter um carbono a mais, mas o núcleo base da reação são derivados do isopreno, ok? Que na verdade é a união desses dois caras, né? Eu mostrei eles aqui, eles se interconvertem, tá? A dupla muda de lugar, ela se interconverte, tá? Ela consegue fazer essa interconversão. Mas na verdade são muito parecidos, 5 unidades, são só as estratégias que o
a via do mevalonato utiliza para a formação dos compostos. Existe uma via alternativa, que eu não costumo não falar. Às vezes a gente acha que ela é até mais importante, mas assim, ela é muito mais complexa. As reações são bem mais... Eu costumo nem falar. Então, como eu falei, esses dois caras, eles se interconvertem e eles reagem entre eles 5 mais 5, formando os caras de 10 carbonos. Mais uma unidade forma os caras de 15. Mais uma unidade forma os de 20, por aí vai. Então é isso que eu vou mostrar agora para vocês. Essas duas unidades, então, se não se juntarem, são os hemiterpenos. Pouquíssimo comum. Mais comum é que se junte com mais uma unidade, formando os monoterpenos de 10 carbonos, os sesquiterpenos de 15, os diterpenos de 20, os sexterpenos de 25, e ainda a gente tem os triterpenos e os carotenoides de triterpenos de 30 e carotenoides de 40. Tá? Eu não mostrei aqui por causa da junção deles é um pouco diferente. Então, como se formam os monoterpenos? O par de elétrons da dupla ligação ataca um carbono que tem o O-fosfato, que é um bom grupo de saída, formando uma nova ligação entre esse carbono e esse, e liberando o O-fosfato. Dessa maneira aqui. Então, percebam que esses 5 carbonos aqui vieram de uma unidade, dessa daqui, e esses outros 5 vieram dessa unidade aqui. Vocês conseguem visualizar isso? Tá? Como ocorre essa reação, então? A dupla ligação ataca esse carbono, libera o grupo e forma uma nova ligação aqui. Quando, na verdade, eu pulei até uma etapa aqui. Ah, não, está indicado aqui sim. Quando ocorrer esse ataque, a dupla ligação é formada pela liberação de hidrogênio. O sistema biológico vai lá com uma enzima, remove esse hidrogênio deixa um par de elétrons e forma essa dupla ligação aqui, para estabilizar esse carbono aqui. Porque se não, se ele atacasse e não tivesse essa dupla ligação aqui, você formaria um carbocátion. Tá? Se eu falasse isso sem falar um pouco de química antes, eu acho que vocês ficariam meio doidos, né? Então é mais ou menos assim. Então você tem os monoterpenos, e esses monoterpenos depois, eles reagem entre eles, ciclizam, fazem um monte de coisas. Né? O interessante é que da formação desses dois, vocês verão mentol. Olha que interessante mentol. Uma molécula tão simples, só tem carbono, tem uma hidroxila ali, tem vários carbonos quirais, mas tem uma propriedade biológica muito interessante, né? Uma molécula tão simples, tão banal, né? Mas desses caras aqui, o sistema biológico depois cicliza, pendura hidroxila, pendura metoxila, faz algumas outras reações para formar os derivados. E esses dobramentos ocorrem das mais diversas formas. Né? Forma duplas ligações, e por aí vai. Né? No mentol, por exemplo, você consegue reconhecer as unidades isoprêmicas? Não? Olha só. O que facilita a gente visualizar isso é que a relação, na biossíntese, a relação entre as duas unidades é do tipo cabeça-cauda, tá vendo? Então a gente chama essa parte de cauda, tem livros que falam o contrário, para mim faz mais sentido chamar essa parte aqui de cauda e essa parte aqui de cabeça. Né? Então você tem a cabeça de uma unidade com a cauda de outra unidade. Né? Então a caudinha, geralmente você consegue ver, né? Seria o rabinho, né? Tá vendo aqui? Você consegue ver o rabinho das unidades. Olha o rabinho aqui. Olha o rabinho aqui. E aí você começa a andar até encontrar o rabinho da outra unidade. Então se eu andar aqui no mentol, 1, 2, 3, 4, 5, uma unidade. Tem uma ligação cabeça-cauda. Olha a cauda da outra unidade aqui. Tá vendo? O rabinho aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, no mentol, você consegue reconhecer as unidades isoprêmicas. Tá? E reconhecer a unidade isoprêmica é uma coisa importante na hora que você vai olhar de onde está vindo esses produtos naturais. Okay?
Rabinho, 1, 2, 3, 4, 5. Rabinho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Por aí vai. Tá, depois, arrumamos os slides para dar uma olhada. O beta-pineno e a fenchona, eles são mais complicados, né? Às vezes, você tem que ir por um caminho, você não encontrou, você volta, vai por outro caminho, não encontra, você volta, e por aí vai. Então, apesar desses produtos naturais sofrerem diversas reações posteriores, o núcleo básico é o mesmo. É o isopreno, que se juntou de maneiras distintas. Podem acontecer muitas reações depois. Monoterpeno são muito comuns em óleos essenciais. Né? Então, o mentol. Né? Quando você sentir algum óleo essencial, pode ser monoterpenos e pode também ser fenilpropanoides, que eu falo na frente. Mono e SESC também, né? C15. Alguns SESC também são comuns. Então, óleo essencial de planta, né? Geralmente são mono, SESC ou fenilpropanoides. E os sesquiterpenos? Os sesquiterpenos são os de 15 carbonos. E a reação? É igualzinho. Né? Você vai juntar mais uma unidade de C5 às duas unidades que já existiam. Então você tem esse cara aqui que é o C10, você fornece mais uma unidade para ele e forma o cara de C15. E aí o cara de C15 reage de diversas maneiras para formar os compostos ditos sesquiterpenos, que também estão presentes em óleos essenciais. Tá? Então estão ali as 3 unidades de isopreno, ok? Então, depois eu falo um pouquinho da diversidade estrutural. E os diterpenos? Mesma coisa. Vem mais uma unidade e se junta às 15 que já existiam, formando então os diterpenos de 20 unidades. Tá? Aqui você consegue reconhecer todas as unidades. Se vocês quiserem fazer depois, pega o slide. Todos ligando cabeça-cauda. Esse é o que a planta utiliza para ligar eles. Né? A cabeça de um com a cauda do outro. Okay? Bom, triterpenos e esteroides. O que acontece? E a gente tem também os sesquiterpenos que são de C25, também ocorre da mesma maneira. Tá? Eu falei dos diterpenos de C20, C25, mesma coisa, mesma unidade. Tá? Os sesquiterpenos não são tão comuns de C25. Tá? E tem os triterpenos e os esteroides. Aqui existe um detalhezinho da via biosintética, que ao invés dele juntar cabeça-cauda às unidades isoprêmicas, na biossíntese de triterpenos ele junta 2 de 15. Tá? Que informação relevante, né? Você está falando tem 2 unidades que são diferentes, mas acontece que se você for reconhecer as unidades isoprêmicas no triterpeno e você não se atentar a isso, você não vai conseguir. Vou te mostrar por quê. Então os carboidratos formam o acetil-CoA, que vai formar o ácido mevalônico, que tem 6 carbonos e que daí vira o isopreno de 5 carbonos. E aqui, para a biossíntese do triterpeno dos esteroides, são 2 unidades de C15 que se unem, ao invés de ser cabeça-cauda, é cabeça-cabeça. Dessa maneira aqui. Então você tem todas as unidades ligadas. Cabeça-cauda, cabeça-cauda. Mas, para formar um triterpeno de C30, são 2 unidades de C15. E essas 2 unidades de C15 são ligadas cabeça-cabeça. Tá? Então, cabeça-cauda, cabeça-cauda, cabeça-cauda. Aqui é cabeça-cabeça. Cabeça-cabeça. Então, aqui veio de uma unidade de C15 e aqui veio de outra unidade de C15. Ok? Então, como eu falei, farnesil pirofosfato, que seria o C15, se junta com outra unidade de farnesil pirofosfato C15, formando os compostos de C30, né? O esqualeno que dá origem aos triterpenos, esteroides. Saponina está aqui, né? Que são triterpenos, que são compostos terpenoides com açúcares. Se você for tentar reconhecer e você não se atentar, aqui você não consegue encontrar a ligação cabeça-cauda. Né?
Você tem uma ligação aqui cabeça a cabeça. Então, como que eu produzo um triterpeno? Né? Um triterpeno, eu mostrei, eu acho que no começo da aula, que era um monte de anel fundido. E aqui eu estou vendo que é um cara linear. Como que esse cara se dobra e vira um triterpeno? Aqui a gente tem um epóxido. Né? O epóxido é formando anel de 3 membros. Isso é muito tensionado. Né? Esses dois carbonos sofrem ataque muito fácil. Né? Então a gente tem uma ligação entre o carbono e o oxigênio. O oxigênio é mais eletronegativo, ele puxa os elétrons para ele e forma uma ligação, uma carga parcial positiva nesse carbono aqui. Cargas parciais positivas podem ser atacadas por coisas que têm elétron. O que tem elétron perto aqui que pode atacar? A dupla ligação. A dupla ligação pode atacar esse carbono e fazer o quê? Um ciclo. Mas quando ele atacar, vai formar uma carga positiva nesse carbono aqui. Né? Se você ligar esse carbono com esse, vai formar uma carga positiva aqui. A carga positiva aqui pode ser estabilizada sendo atacada por esse outro. Forma uma carga positiva aqui, esse aqui ataca. Forma outra positiva aqui, esse aqui ataca. Por aí vai. Dessa maneira. Repito, entenderam? Faz sentido? Então, dessa maneira que ocorrem as ciclizações para formar, então, os triterpenos e esteroides que tem essa cara aqui. Né? Essa é uma cara do triterpeno. Mas, se você olhar para ele, você consegue reconhecer as unidades isoprêmicas. Né? Então, quando você vê uma molécula que vem da via do mevalonato, você tem que tentar reconhecer as unidades isoprêmicas lá espalhadas. Isso daqui, depois, pode acontecer inúmeras reações, pode até ter mais carbonos que 30, pode ganhar metóxi. Lembra que eu falei que tem um cara que coloca metil nas coisas? Então ele pode colocar mais um metil, aumentar o número de carbonos. Pode acontecer diversas reações depois disso aqui. Mas o núcleo, a base, né, a essência das reações, eu estou apresentando aqui para vocês. Então, triterpenos do tipo do PO, 30 carbonos, mas também, se ele perder 3 metilas, ele pode formar os esteroides que possuem 27 carbonos. Os esteroides não possuem 30. Mas o processo biosintético, ele se é parecido. Então, nós fazemos o colesterol no nosso organismo e utilizamos essas vias para biosintetizar. A gente tem medicamentos que atuam nessas vias, né, como eu falei para vocês das estatinas. Se vocês abrirem um livro de bioquímica, vocês vão ver essas reações. Né? Quem tiver curiosidade, dá uma folheada lá. Então, como eu falei, M, mono, sesc, di, sesquiterpenos de 25, triterpenos de C30, e aqui não é mais uma unidade de C5, mas são 2 unidades de C15 formando os de C30, via ligação cabeça a cabeça. Os esteroides que perdem 3 metilas. E aqui a gente tem as saponinas, né? que são também compostos que possuem esse núcleo, mas tem bastante açúcares ligados também, né? Glicose. E o que confere, você vê, isso daqui é uma molécula que tende a ser polar ou apolar? Eu tenho diferença de eletronegatividade entre a maioria desses átomos? Não, né? Então é uma molécula que tende a ser apolar. Então se eu for se o meu interesse é trabalhar com essa classe de moléculas, provavelmente eu vou utilizar solventes mais apolares. Né? O que mais eu vou falar isso? E as saponinas, elas têm a característica que elas têm bastante açúcares. Os açúcares, né? Açúcar dissolve em água. Os açúcares são polares. Então, as saponinas são moléculas que têm uma característica apolar, muito forte, e polar na molécula. Então, por isso que são saponinas, né? Vem do sabão. A capacidade de você ligar coisas polares com apolares. O que o sabão faz? Né? Quando você lava alguma coisa, ele tenta ligar a gordura, por exemplo, na água. Ele consegue fazer essa mistura. Né? As saponinas são exemplos disso. Saponinas, às vezes, muito utilizadas em medicamentos expectorantes.
óleos essenciais, como eu falei, de monoinsaturterpenos. Fora essas classes, a gente tem outras. Então, tudo isso são classes que a gente vê na química de produtos naturais. Só rapidamente falando um pouco dessa variabilidade estrutural. Então, como eu falei, quando você tem uma carga positiva aqui, né, você sai esse grupo, esse que é um bom grupo de saída, e forma uma carga positiva aqui, essa dupla ligação estabiliza por ressonância. Não é isso? Todos conseguem visualizar isso? Então você tem uma carga positiva. E aqui, essa dupla ligação pode atacar qualquer um desses carbonos. Né? Então você tem a ressonância ele acontecendo, estabilizando, ele ataca qualquer um. E toda vez que ele atacar, ele vai para um grupo químico diferente. E por aí vai tendo variabilidade estrutural. Então por isso que ocorre essa variabilidade que a gente tem nessas classes. Né? E não só a parte de... Se eu desenhar elas de maneira diferente, né? Então aqui desenhando a conformação de cadeira, a gente tem umas reações muito interessantes e que formam umas ciclizações dos anéis intermediários, enfim, dá uma variabilidade estrutural muito grande. E todas essas reações, elas ocorrem, mas pode acontecer com o espelho dela, com a imagem especular, ou seja, formando todos os enantiômeros possíveis. Né? Então se a gente fizer um espelho dessas reações, você tem, por exemplo, o alfa-pineno negativo e positivo, né? O destrógeno e levógeno. Enfim, você tem variações estereoquímicas também. Então, fora as variações estruturais em si, né? Você tem toda a possibilidade de centros quirais diferentes. No caso dos sesc terpenos também, tem uma variabilidade estrutural imensa. Se ele é E, se ele é Z, o tipo de reação que pode acontecer, vai para uma classe, vai para um anel maior de 6 membros, enfim. No caso dos diterpenos também, se esse dobramento for cadeira a cadeira, se ele for cadeira a cadeira, mas ao contrário, se ele for cadeira a barco, eu não falei muito bem dessas conformações, mas vocês lembram da cadeira, como eu desenhei ali, mas você tem o barco, que seria os dois bicos para cima. Então, enfim, isso aqui é só para mostrar para vocês que você tem muita variabilidade estrutural devido a essas etapas de biossíntese, onde o dobramento dessas cadeias podem ser inúmeros, e aí você gera diversos centros quirais, e você tem atividades biológicas distintas. Às vezes a mudança de um centro quiral no monoterpeno é completamente diferente. Né? Isso é muito interessante. Os terpenos, como eu mostrei também, você tem os ataques, e cada ataque desse forma um centro quiral diferente. Né? E esse ataque, quando ocorre dessa maneira, forma um centro quiral com uma determinada configuração, quando ocorre de outra maneira, com outra configuração, por aí vai. Por exemplo, aqui você tem diferença na parte de formação dos esteroides. Né? Você tem esse centro quiral que é sempre diferente. Tem sempre essa configuração, devido a um tipo de dobramento específico dessas cadeias. Né? É um dobramento que é cadeira, 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 barco, e aqui é cadeira, barco, e por isso forma aqueles centros quirais. Tá? Não vou falar com tantos detalhes aqui não, mas é só para mostrar para vocês que assim, às vezes a gente olha, né, o isopreno, 5 carbonos, moleque, sem graça, assim, nada demais, mas a gente tem atividades biológicas das mais variadas e uma variabilidade estrutural imensa devido a todas essas etapas. Bom, é isso. Chega por hoje.